números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Lendário meio-campista do futebol goiano, Chico Frazão marcou época com a camisa do Goiânia Esporte Clube. O bom futebol corre no sangue da família Frazão, que além de Chico, proporcionou Eusevir e Luiz Frazão para a história do futebol em Goiás. Vizinho do Estádio Olímpico, no bairro Popular, Chico Frazão cresceu vendo o irmão mais velho, Eusevir, jogar no campo da Paranaíba. Se espelhou no irmão e se tornou também um grande jogador. Com a camisa alvinegra, formou dupla com Silvinho em uma formação de meio-campo apontada até hoje pelos mais saudosos como uma das melhores da história do futebol goiano. Campeão com o Galo, Chico Frazão também defendeu o Goiás e foi treinador do Vila Nova. Se tornou também orgulho da família, ao seguir os passos do irmão Eusevir e abrir caminho para Luiz Frazão. Inclusive, foi treinador do irmão mais novo no Galo. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Comigo e com você, Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo. Também com você, João Paulo de Medeiros. Hoje estamos recebendo Francisco Talvani Frazão, o Chico Frazão, João Paulo. E por Chico Frazão, quem é Chico Frazão? Chico Frazão é um nordestino que veio para Goiás, menino, e que passou a parte da sua infância no Estádio Olímpico, e a partir daí, fazendo as peladas, conheci seu 18, e seu 18 na época encaminhou aqueles garotos que brincavam no Estádio Olímpico a participarem de um time que ele ia montar. Isso seria o começo do infantil do Goiânia em 1953.
E quais lembranças que o senhor carrega, Chico, daquele momento, de 1953, do futebol? Quem jogava? Quem que o senhor ia lá no Estádio Olímpico para o senhor acompanhar? Onde que o senhor brincava? Era no Estádio Olímpico mesmo? Ou era naquelas ruas ali no entorno, no centro de Goiânia? A gente usava mesmo o Estádio Olímpico, porque tinha 2 campos de terra que os clubes usavam na parte da tarde para fazer os coletivos, para os jogos do fim de semana. E a gente usava na parte da manhã, que era o horário que os atletas trabalhavam. Os atletas na época eram amadores, então cada um trabalhava e normalmente eles treinavam à tarde. E a gente ia lá para o campo, aparecia um garoto que tinha uma bola e de repente não ia brincar sozinho, precisava de alguém para brincar com ele e a gente fazia isso. Então nós brincava lá no Estádio Olímpico ou então num golzinho na porta de casa. Agora o senhor disse que é nordestino, nascido no Crato. Como que foi essa viagem? Como que o senhor veio parar aqui em Goiânia? E foi uma viagem difícil para minha mãe. Minha mãe veio com 3 filhos, o Eusevir com 5 anos, o Diógenes com 2 anos e eu no braço. E minha mãe veio de trem, de vapor e meu pai já estava aqui. Então é o nordestino, é aquele que realmente andava no pau de arara. Então a gente chegou em Goiânia e conseguimos construir aqui o nome dos Frazão no esporte goiano. Chico, seu pai veio arriscar a vida com a cara e com a coragem aqui em Goiânia, em Goiás? Já tinha um irmão aqui e ele veio convidado por esse irmão e veio tentar a vida aqui também, porque a vida lá estava muito difícil. Então era um vai e vem danado, porque a família da minha mãe morava lá e virava e mexia, ela voltava. E ela ficou grávida aqui e foi me ter lá no Crato. Eu fui nascer lá no Crato, podia ter nascido aqui. Chico, e qual a influência do seu irmão, né, o Eusevir, na sua carreira, para você se tornar um jogador de futebol? Olha, o Zevir influenciou lá em casa todos os irmãos, porque o Zevir era técnico, era um excelente jogador, tanto que na seleção de novos, eu ficava na arquibancada, ou então eu ia ver o treino do Juvenil do Goiás. O Zevir subiu o time de cima do Goiás, com 16 anos ele era titular do Goiás. E eles formaram uma linha no Juvenil do Goiás, que era a linha do Zé. Era Zé Maria, Zé Cacheta, Zé Vi e Zé Martins. E que família foi essa, com tantos craques? Por que vocês nasceram com esse dom tão especial, Chico? Rapaz, para me te explicar é difícil, porque meu pai era contra. Primeiro tinha que estudar, porque ele não teve o estudo. Tanto que a gente estudava e aproveitava, estudava no Ateneu e jogava essa bola também no Ateneu, que tinha um campo e tinha educação física, a gente aproveitava de tudo. E meu pai conseguiu que todos formassem, até minha mãe, só ele que não formou. E onde entrou o futebol nessa história? Vocês ficavam muito divididos, porque a gente até conversou com seu irmão Luiz e falou que assim, a diversão mesmo era jogar bola, né? A molecada toda ali queria mesmo, era sempre jogar bola. Teve que estudar forçado ou gostava de estudar também? Era meio forçado, rapaz. Se a gente não estudasse, não tinha bola. Então nós tínhamos que mostrar a nota e tanto que eu fui encarregado de tomar conta do time do segundo B no Ateneu, ginásio, e eu que lavava o material e carregava tudo num campeonato que teve interclasse. E esqueci de estudar e tomei uma bomba, mas eu tomei uma sova também que eu nunca mais esqueci. Valeu a pena. Vem cá, Chico. Você agora há pouco falou de um personagem que no futebol goiano ele é marcante para muitas pessoas, para muitos daqueles que passaram ali pelas categorias de base do Goiânia e até também para os adversários. Como é que você conheceu o 18? E quem era 18, Chico Frazão? O seu 18 era um senhor que administrava o Estádio Olímpico. Ele é que cuidava de tudo, que plantou o gramado, o primeiro gramado do Estádio Olímpico. E aquele respeito que a gente tinha por aquele senhor, da voz grossa, mas de um coração enorme, falava com a gente: aquele que não fizer o que eu estou mandando não vai jogar. E quem que não queria jogar? Então só tinha uma bola, a bola era dele, a gente tinha que obedecer de qualquer maneira. Senão, tem uma passagem marcante nessa passagem do infantil do seu 18. Ele marcou um jogo em Trindade
Aí arrumou uma caminhonete com um amigo dele e pôs todos os jogadores sentados em cima da todo mundo sentado na carroceria. O que levantasse, ele ia mandar parar e mandar voltar a pé. Aí nós somos todos sentados, ninguém mexia. Senão chegava lá, nem no campo não entrava. Nós somos ganhamos o jogo. Chegamos no Estádio Olímpico, não sei se vocês se recordam do Fidêncio Souza Lobo, que tinha um bar lá no Estádio Olímpico. O Fidêncio estava arrumando o bar dele, o seu 18 chegou e pegou um guaranazinho daqueles pequenos, aí abriu, mandou que todos os atletas ficassem um ao lado do outro, e pôs um golinho na boca de cada um e tomou o resto. Falou, esse é o bicho, pelo jogo de Trindade. Então valeu a pena. E o 18, esse time que ele montou, me parece que assim, foi muito bem, né? Por muito tempo, e um mesmo grupo de jogadores, né, Chico? Eu não encontrei uma foto, eu vou ficar devendo para vocês, do juvenil do Goiânia da época. Eu joguei ao lado do Simval, do Bolinha, do Zé Tizil, que eram jogadores da época. E o seu 18 sempre prestando atenção na gente. Tanto que quando a gente passou pro juvenil, eu passava lá e falava, e aí, Chiquinho, tá dando certo? Mas ele assistia todos os treinos da ginela dele. Ele falava, a minha ginela tá ali, sem camisa. Seu 18 marcou a época no Estádio Olímpico. E eu queria que você falasse também a recordação que você tem do Estádio Olímpico. Porque hoje a gente passa lá, ele tá em reforma, vai ser modernizado, deve entregar agora no fim do ano. Mas eu queria, assim, saber de você, como que era sair da sua casa e caminhar até o Estádio Olímpico para treinar? Como que era o estádio? A gente usava de várias maneiras. Ou pulava o muro, tinha uns pulados certo. Tinha um perto da casa do Macalé, tanto que quando tinha jogo à noite, no Estádio Olímpico, a gente tinha amizade com o Macalé, e ele deixava assistir o jogo na mangueira lá do fundo da casa dele. Cada um escolhia um galho e ficava lá assistindo o jogo. Na época de manga, o Macalé não deixava. Falava, quem mexer do lugar aí para mexer nas mangas, desce e não vai ver o jogo. Então, a gente para pegar aquelas mangas de vez, até hoje o Macalé deve se lembrar disso. O dia que vocês encontrarem com ele, perguntem para ele se ele ridicava a manga. Mas era muito ridículo. E no próximo bloco, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Vamos continuar aqui conversando, sabendo as histórias de Chico Frazão. Daqui a pouco eu vou querer saber passagens dessa família de atletas. Combinado, Chico? Combinado. Chico Frazão conosco. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. O futebol de Goiás volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. A família Frazão é uma das mais tradicionais do futebol goiano. Tudo começou com Eusevir, que jogou pelo Goiás na década de 50 e também no Riachuelo nos anos 60. Depois veio Chico Frazão, que optou por defender a camisa alvinegra. Além de jogador, Chico também foi treinador do Goiânia e do Vila Nova. Por fim, veio o caçula Luiz Frazão, que além de jogar pelo Goiânia e pelo Goiás, ultrapassou o Rio Paranaíba, atuando com a camisa do São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo Chico Frazão. Francisco Talvani Frazão, médio volante, jogou no Goiânia entre os anos de 1965
e 72, no Goiás em 73 e teve a sua carreira abreviada em 1974 após uma série de contusões no joelho. João Paulo de Medeiros. É isso mesmo, e o Chico que vem de uma família abençoada, né, pelos deuses do futebol, tanto que foram 3 irmãos na mesma casa que jogaram futebol aqui em Goiânia. Chico, como que era isso? Existia algum tipo de concorrência dentro de casa? Quem influenciou quem? Como que era essa parceria dentro de casa? O Zé Vi era meu ídolo. Eu ia pro Estádio Olímpico para ver o Zé Vi jogar. Com 16 anos, o Zé Vi titular do Goiás. E quando ele passou na medicina, ele jogava na seleção de novos com uma boina verde, que na época quem passava na medicina, rapava a cabeça, usava uma boina verde. Então o Zé Vi foi meu ídolo daquela época. Depois, outro ídolo, o Luiz, meu ídolo. O principal ídolo foi o Luiz. Eu aprendi muito com o Zé Vi, mas o principal ídolo foi o Luiz, porque o Luiz, lá de casa, é o que sobressaiu e que é o que jogou fora, é o que jogou no São Paulo, é que tem uma carteirinha do São Paulo. Mas não faz muita inveja pra gente, não, porque quando a gente joga junto, a gente faz as mesmas coisas quase que ele faz. Vem cá, pra quem não viu, vem cá, Chico, pra quem não viu, como era o Eusebir em campo? O Eusebir era um jogador técnico, batia de 3 dedos na bola, todo passo o Zé Vi, ela ia rodando pro centroavante, um jogador que corria todo o campo, e o Zé Vi ensinou muita coisa pra gente, lançamento, jogava longo, jogava curto e chegava na área. A diferença deles pra mim é que eu quase nunca cheguei na área, eu jogava sempre dali pra trás, e ele e o Luiz sempre chegaram na área, fizeram gols. E o Eusebio jogou no Goiás, né? Jogou em outros clubes. Me lembro até que naquela decisão entre o Goiás e o Riachuelo, que é a famosa decisão, ele estava no Riachuelo, né? Já no final da carreira dele. Vocês chegaram a jogar contra, Chico? Rapaz, isso é o que eu sempre me pergunto. Por que a gente nunca conseguiu jogar contra? Porque o Zé Vi, ele jogou no Riachuelo e eu estava sempre no Goiânia. E a gente nunca conseguiu cruzar para fazer uma partida. Quando ele jogou no Inhumas também, que ele fazia um meio de campo lá com o Fabinho, lá no Inhumas, com o Cutuxa, e nunca consegui. Toda vez que era para jogar contra o Zé Vi, ou tinha um problema de lá ou de cá. A gente nunca conseguiu cruzar. E ao mesmo tempo que você observava e admirava o Eusebir, você via seu irmão mais novo também se destacar nas peladas em casa? O Luiz é interessante. Às vezes a gente ia fazer uma pelada, não vamos pôr ele não, que ele tá muito pequeno, ele vai acabar machucando. Aí depois que ele cresceu, que ele toma conta do time lá, ele fala, não, agora não vou te colocar não, que você não tem condição de jogar. Acho que ele deu troco. E falando em família, né, teve, lógico, toda essa sua relação com seus irmãos que jogaram, mas você também teve uma parceria de longos e longos anos com o Silvinho. Praticamente deve ter se tornado um irmão para você também, Chico. A coisa mais interessante que eu acho é que eu e o Silvinho, nós nunca discutimos. A gente nunca discutiu nem por causa de bola, nem por nenhum interesse, nenhuma causa que fez a gente discutir. A gente sempre combinou e ele jogava o dele, que ele foi o chuteiro de ouro, que ele chegava na área e arrematava e fazia os gols e ganhou um punhado de jogos pra gente, mas era aquele companheiro de sempre, estava sempre ali e jogamos junto muitos anos e isso me dá muito... um valor muito grande que eu dou na pessoa do Silvinho, de continuar sendo um amigo de outrora e um amigo de agora. Você jogou com ele e foi campeão em 1968? Em 1968 a gente foi campeão, ele foi o chuteiro de ouro. Eles podiam ter escolhido mais gente chuteiro de ouro no Goiânia, que teria dado certo. Ou Tuíra, ou Danilo, ou Laílson, tem o Paulo. Então seriam muitas opções. Tanto que aquele time do Goiânia não foi mais para frente porque a gente não tinha banco. E Seu Ney improvisava. Até o Carlos Cunha, que era um excelente lateral, que na época dos apoiadores que tinha aqui, ele é o que apoiava, o Seu Ney tentou ele de centroavante. E ele ia, não tinha problema, porque jogava no futebol de salão, arrematava muito bem, chutava bem com qualquer perna. Então o time do Goiânia, foi por isso que não foi mais longe essa camaradagem entre eu e o Silvinho dentro de campo. Você falou dessa relação.
Hoje, quando a gente vai falar do passado, sempre Chico e Silvinho tá sempre relacionado. Isso te deixa com mais orgulho ainda dessa relação que você teve com ele em campo. E por que, dentro de campo mesmo, por que deu tão certo essa dupla? Eu queria que você me explicasse assim, com a bola rolando mesmo, por que ela deu tão certo? Porque os dois eram técnicos, os dois jogavam pro time, e a gente, só em olhar um pro outro, já sabia o que jogada fazer. Ou dava numa tabela, ele devolvia, ou ele dava e eu devolvia. A gente estava sempre ali no meio de campo, e a gente sempre conseguia, que na época o volante marcava o meia, e o meia marcava o volante. E a gente conseguia sobressair agindo assim. Ele era muito técnico, e na bola individual, pelo golzinho que a gente fazia junto, a gente deu conta dessa parte. Chico, nós já tivemos a oportunidade de receber aqui no Futebol de Goiás e suas histórias o Silvinho, e ele nos contou algumas das várias histórias desse time de 68. Mas refresca a nossa memória aí, que time que foi esse, Chico? Você quer a escalação do time? Sorriso, Gesmar, Paulo Alexandre Carlinhos, Chico Silvinho, Danilo Tuíra, Valdeir e Laílson. Por que esse time sobressaiu? Porque tinha muito craque e era muito unido. E o técnico? Ney Fernandes. O que falar dele? Só isso. Esse gauchão. O seu Ney comandou esse time na palma da mão, por isso é que ele ganhou o campeonato. Não tinha banco. É verdade que antes daquele campeonato de 68, Chico, isso quem falou pra gente foi o Ney Fernandes. Ele levou vocês aí pra uma cidade do interior, não contou pra ninguém onde que ficava, assim, tirou o Goiânia do foco da mídia completamente. O senhor se lembra dessa passagem? O seu Ney, de vez em quando, ele fazia alguma coisa que a gente ficava encabulado. Mas o seu Ney, então ele fez isso. Ele precisava de montar um time, porque o seu Ney subiu do juvenil, ele subiu 7 atletas. E eu já estava disputando, porque na época tinha um campeonato de aspirante. E o Goiânia foi campeão também. E a gente conseguiu. E o seu Ney tirou para montar esse time de novos, porque o seu Ney teve que, por carga d'água, o time queria e necessitava que o Manduca fosse substituído. E o seu Ney fez essa troca, uma troca muito difícil para tirar o Manduca do time, do futebol goiano, foi difícil para o seu Ney, tanto que o Manduca nunca mais voltou a campo. E o seu Ney tinha isso. E com essa concentração que ele fez com a gente, deu para o Goiânia se unir bem, e nós éramos um plantel pequeno, mas que dava certo, machucava pouco, a gente tocava mais do que prendia a bola. Chico, você citou aí um personagem que é muito marcante também na história do futebol goiano, o Manduca, porque, e até você destacou o seguinte, ele era de uma outra época. O que você via de diferente dessa época passada? Que tipo de características eles preservavam, esses jogadores que vinham ali da década de 40, que é a primeira década do futebol goiano? O que você viu desse pessoal que você não esquece que te marcou, Chico? Olha, a categoria do Manduca sobrava no futebol goiano. Manduca, Tido, eles sobravam no futebol goiano. Tanto que ele teve propostas para sair, para ir para Uberaba, para outros times, mas ele era muito apegado à família e o Manduca não foi. Agora, o que eu aprendi com um time que foi montado pelo tio Durico, que tinha um ataque que era Paulinho, Sete Lego, Arthur e Dica. Zezinho, Gibrail, meio de campo, Adilson, Valdemar, Orlando, Tido e Donato. Então, de cada um, a gente aprendeu alguma coisa. Agora, um dos melhores professores que teve no futebol goiano chamava-se Gibrair. Revelou inúmeros jogadores para o Vila Nova e foi um exemplo para mim, que eu ia assistir o treino do juvenil e depois vi o Gibra jogar no time de cima. Então foi um exemplo. E esse time que você falou foi do Vila Nova? Esse time foi do Vila Nova. De quando? Foi da década, dessa mesma época do Manduca. Só que o Goiânia também tinha um ataque que o Arthur foi pro Goiânia. Aí era Foca, Cisquim, Elcio, Arthur e Loló. E dessa dupla, dessa década, eu lembro que a gente aprendeu muito com o Arthur, aprendi muito
contido, quando jogamos junto no Goiânia. Então são atletas que eu jamais esquecerei. Antecederam a gente e agora tem os que chegaram, por exemplo, o Frazão também me antecedeu, e a gente conseguiu aprender com esses atletas tudo aquilo que a gente via em campo, ficava naquelas arquibancadas ali, vendo eles jogarem e aprendendo com eles. Chico Frazão hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E a seguir, nós vamos entrar de sola na sua carreira. Vamos saber como se desenvolveu as suas passagens pelo Goiânia, pelo Goiás e até o fim lá no Dom Bosco. Combinado, Chico? Combinado. Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Não saia daí porque o Futebol de Goiás volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Oriundo das categorias de base do Goiânia, Silvio Silva Ramos. O Silvinho foi um dos grandes nomes do Galo nas décadas de 60 e 70. Ao lado de Chico Frazão, formou uma das duplas de meio-campistas mais famosas do futebol goiano. O goiano de Anápolis foi campeão goiano em 1968 pelo Goiânia. Aquele foi o penúltimo título estadual alvinegro. Além do Goiânia, Silvinho jogou profissionalmente pelo Atlético, pelo Independente da cidade de Goiás e Palmeiras de Blumenau. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Chico Frazão, integrante de uma família de craques, irmão de Luiz e também de Eusevir. É a família Frazão em destaque hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. No bloco anterior nós falamos das suas lembranças, você que viu muitos craques desfilarem pelo Estádio Olímpico, e aqui no intervalo você nos pediu, eu queria falar sobre o Estádio Olímpico. Então fala, o que você viu de bom, Chico, lá? O Estádio Olímpico era o reduto do futebol goiano. Cada time que ia jogar no domingo, treinava no campo de baixo, que era o campão, o terrão. E o time que ia jogar no meio da semana, treinava no campo de cima, que era ao lado da Paranaíba. E só tinha esse campo para os times usarem. E ali desfilavam, todos os atletas da época passavam ali. Você ia lá à tarde, você queria ver um treino do Goiânia, você ia lá para o campão. Você queria ver um treino do Vila, você vinha para o campo de cima, ou vice-versa. Quem ia jogar no domingo, sempre treinava no terrão. E ali deu para ver muitos jogadores, muitos bons jogadores e craques que a gente viu. Tanto que o Estádio Olímpico ficou pequeno, tiveram que fazer o Serra Dourada. Quando o Estádio Olímpico não coube mais essa geração, tiveram que passar a construir o Serra Dourada na década de 75. Então eu acho, no ano de 75, foi inaugurado. Eu acho que ali no Estádio Olímpico desfilaram jogadores aqui de Goiás e alguns que vieram de fora. E a gente só tem a lembrar que o Estádio Olímpico foi o reduto do futebol goiano no estado de Goiás. Não vou pedir o melhor, mas quais os melhores jogadores, Chico Frazão, você viu atuar no Estádio Olímpico? Eu vi Gibraí, eu vi Tido, eu vi Adilson do Vila, eu vi Manduca, eu vi Carlos Paixão, lá de Bulhões, eu vi Eusevir, eu vi Cacheta, eu vi Zé Lair, vi Luiz Frazão juvenil treinando ali, ou infantil treinando ali na Líder do Chopotó. E ali passaram vários craques. E os do Goiânia, que quando a gente não estava jogando, ia vê-los também. E esse time, Zé Carlinho, de Rio Verde, que veio para o Goiânia, todos esses atletas eram fora de série. Garrincha do Vila,
Então a gente tinha vários atletas que davam para jogar. Arthur, Loló, Cisquinho, que é pai do Zé Henrique e Luizinho. Então eram craques, cada um na sua. Foca, que foi pro Bahia. Então são atletas que a gente viu passar. O Beraba, goleiro do Goiânia, Adilson, goleiro do Vila. E mais alguns que no momento me foge a memória, mas foram vários craques. É verdade que certa vez jogando contra o Botafogo, um jogador do Botafogo foi e falou pro senhor, não sei se o senhor tava chegando meio junto nele, falou pro senhor, e o senhor virou para ele e falou assim, não, meu filho, eu vi, o senhor não joga nada não, eu vi foi o Rivelino jogar. Procede essa informação? Era o Carlos Roberto que era o reserva do Gerson. O Botafogo veio jogar e nós fizemos 1-0 no Botafogo. Botafogo um timaço, o Zagallo no banco. O time do Botafogo era um timaço. O Jairzinho jogando, Roberto jogando, Paulo César jogando. Aí o Carlos Roberto, a gente deu uma finta nele e a gente tava ganhando o jogo de 1-0. Aí quando eles viraram o placar, fizeram 2-1, deu uma câimbra no Gesmar, sei lá por quê, eu sei que fizeram 2-1. Aí ele falou, agora eu quero que você me drible. Eu falei, não, Rivelino, não vai dar pra te driblar hoje. Vamos falar da sua carreira agora. Começou no infantil, no Goiânia, subiu até o time principal. De 53 a 1965, a base no Goiânia. Inteirinha, né? E depois? Depois entrou pro time principal e foi campeão em 68. Quais as características você traz daquele time que foi tão forte desde a base, né? Você falava até da parceria ali com o Silvinho, que veio desde a base do Goiânia até chegar no profissional. Foi por isso que o time foi campeão? Porque já tinha uma base construída desde que vocês eram crianças? Também. A amizade que a gente tinha fora do campo, a gente caçava junto. Eu, Tuíra, Brasil, é uma turma que faziam a base do Juvenil do Goiânia. E com essas andanças, jogando no Juvenil do Oeste também, junto com o Silvinho, e com os atletas que o seu Ney subiu, a gente deu para o seu Ney montar uma base e que os outros times não esperavam que a gente fosse conseguir. Mas o Goiânia tinha sido. Eu fui tricampeão juvenil e quando eu saí, o Jonas entrou no meu lugar e o time foi tetracampeão de juvenil. Então era uma base muito bem feita. É uma pena que foram poucos atletas, mas a base o Goiânia teve, que era fora de campo e dentro de campo. Você pega essa época, Chico, em que o futebol goiano ele deixa de ser amador para ser profissional. Você assistiu muitos jogos do chamado amadorismo, alguns chamam também de profissionalismo marrom. Que mudanças você percebeu da época que você assistia esses jogos apenas do amador para efetivamente o período que você atuou, Chico? Olha, as diferenças são muitas, porque na época, quem jogava no Goiânia, eles conseguiam um emprego na Tele Goiás. Então, os atletas, eram vários atletas que trabalhavam na Tele Goiás. Tem alguns que trabalham até hoje. O time do Vila Nova arrumava no departamento, na Secretaria da Saúde, que tinham vários médicos que eram dirigentes do Vila. Tanto que o Vivi, o Sete Léguas, trabalhavam tudo na saúde. O time do Vila. E o Goiás, que era da segurança pública por causa do Nuca, que na época arrumou lá pro Gonçalino, pro Joel, pro Cuca, pro Aleixo. Então são vários atletas que trabalhavam na segurança pública, dessa época em que os atletas eram um profissionalismo marrom. Então eles trabalhavam até aquela hora do treino e depois iam treinar. Agora, a passagem para o futebol profissional foi muito boa. E eu passei uma fase, 1 ano no Goiás, e eu vim sentir o profissionalismo no Goiás, porque no Goiânia, o dinheiro no Goiânia sempre foi escasso. Uma dificuldade danada, mas sempre pagaram. Mas no Goiás tinha uma facilidade que quando você ganhava um jogo, na segunda-feira, você já recebia o bicho na mão. O Goiás foi o primeiro time profissional que teve aqui, realmente profissional, foi o Goiás. E o senhor fez essa carreira no Goiânia, e por que em um certo momento o senhor resolveu deixar o Goiânia para se transferir para o Goiás? É uma história longa, porque nós tivemos a vinda de alguns técnicos para Goiás. E veio o Zé Eneli, o seu Zé Eneli veio de Ribeirão Preto,
Tanto que ele tomava conta das categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto. E o seu Zé Enel chegou e com aquela amizade toda, e o Goiânia foi indo na mão dele, de repente o Goiânia começou a perder. Aí o Zé Enel resolveu que quem estava atrapalhando o Goiânia é eu, porque a bola tinha que passar no meu pé para seguir a jogada. Aí o seu Zé Enel arrumou uma encrenca comigo. E eu resolvi sair do Goiânia. Aí fui pro Goiás, comprei meu passe e fui pro Goiás. Mas foi só simplesmente por isso. Eu não queria deixar o Goiânia. Mas eu fui pro Goiás, sabendo que no Goiás eu não ia jogar, que naquela época eu já estava até desgostoso com o futebol. Quanto que valeu o seu passe? Você que comprou mesmo? Foi meu irmão Zé Vico que comprou para mim, R$400. Chico, você foi para o Goiás em 1973, ano em que o Goiás estreia no Campeonato Brasileiro. Que cenário você encontrou no Goiás nesse ano? O Goiás é um time profissional, era um ambiente muito bom. Eu tinha o Tuíra lá dentro, fiz várias amizades. O Macalé era vizinho, e o Macalé já jogava, o Alexandre, a gente fazia algumas peladas, a gente fazia junto lá no Baianinho, e não tive dificuldade no Goiás. Simplesmente, no Goiás eu não tinha o entusiasmo de jogar como eu tive no Goiânia, que eu vim da base do Goiânia até quando eu parei. E no Goiás, o Goiás era muito profissional para mim. Chico Frazão hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Depois você virou técnico, né? Eu tive um convite do Adalberto Gonçalino, um dia à noite, lá em casa. E daqui a pouco você complementa essa história no próximo bloco, na parte final do Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Hoje estamos recebendo um dos integrantes da abençoada família Frazão do Futebol. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 6 de setembro de 1953, o Goiás venceu o Botafogo do Zé Decreto pela contagem mínima no Estádio Olímpico, pela 21ª rodada do Campeonato Goiano. O único gol da partida foi anotado pelo esmeraldino Zé Luiz. A partida também ficou marcada pelas expulsões dos botafoguenses Jorginho e Carlito, pelo árbitro Agenor Gomes. O Goiás era treinado por Acosta e foi formado naquele dia com Xavier, Bagainha e Bibil, Padaria, Didil e Bacalhau, Zé Luiz, Fião, Eudes, Dico e Leodolfo. Década de 90. No dia 6 de setembro de 1998, dois clubes goianos fizeram um clássico pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Anápolis e Anapolina se enfrentaram no estádio Jonas Duarte. Melhor para o Galo da comarca, que venceu a partida por 2-1. Assim, o Anápolis descontou a derrota que havia sofrido no jogo de ida por 1-0 pelo Grupo 5. O Galo foi melhor que a Chata apenas naquele dia. A Anapolina terminou como campeã do grupo, que também tinha Goiânia, Palmas e Alvorada do Tocantins. O Itumbiara também estaria no Campeonato Brasileiro da Série C de 98, mas não pagou as taxas de arbitragem e teve seus jogos cancelados. A Rubra terminou a competição na 3ª colocação entre os 65 clubes participantes e bateu na trave quanto ao acesso, pois apenas Avaí e São Caetano subiram para a 2ª divisão do ano de 99. Década de 2000. No dia 6 de setembro de 2008, o Atlético conquistou uma vitória histórica no Campeonato Brasileiro Série C. O Dragão Rubro-Negro goleou de forma impiedosa o Itumbiara por 7-1 no estádio Antônio Ascioli. A infernal dupla formada por Marcão e Juninho foi responsável por 4 gols, 2 de cada. Wesley, Gil e Jorge Henrique completaram a festa. Coube a Alex descontar para o Gigante da Fronteira. O Atlético era treinado por Mauro Fernandes, que levou a campo Márcio,
Cláudio, depois Jorge Henrique, Gil, Jairo e Chiquinho, Bruno de Jesus, Jair, Wesley e Anailson, depois Jefferson Baiano, Marcão e Juninho, depois Nonato. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe como seu personagem Chico Frazão. Foi campeão goiano em 1968 com o Goiânia. Formou o meio-campo lendário Chico e Silvinho. No bloco anterior você falou sobre sua passagem no Goiânia e no Goiás. Por que foi tão rápida, Chico, a sua passagem pelo Goiás? Só um ano. Eu tive problemas extra-campo, eu tinha separado naquela época, então eu tive um problema de separação, ficou difícil para mim, e eu quase não tinha, tanto que quando eu ia concentrar, uma vez eu fui de terno para concentração, aí o técnico falou pro Gonçalino me vigiar que não era para mim sair. Lógico que eu não ia sair, era no outro dia, depois do jogo. E eu fui de terno. E eu gostava muito da noite. E essa época, no Goiás, realmente eu não levei a sério para jogar um futebol que eu gostava de jogar e como eu jogava. Deixei de gostar do futebol, porque eu acho que o Goiânia, quando eu saí do Goiânia, eu não saí por uma razão muito certa. Porque eu fiz coisas no Goiânia que poucos atletas fazem. Vou contar só uma passagem. Nós estávamos para decidir um título do Goiânia e Goiás, a final. Aí o Danilo reuniu os jogadores, falou, nós não vamos entrar em campo se não recebermos os bichos atrasados. Eu era o capitão do time, chamei aqueles atletas que eram chegados a mim e falei, primeiro nós vamos ganhar o título e depois vamos receber o que nós temos direito de receber. E foi isso que aconteceu. E a outra passagem foi, o Goiânia estava devendo uns bichos, e eu fui e cheguei na sede do Goiânia e ofereci, falei pro Dr. Tobias, Dr. Tobias, vende esse carro meu, que era um Fusca, paga os bichos dos jogadores, pra gente ter uma condição melhor para entrar em campo. O Zé Inelli quase me bateu. Tico, tá doido, Tico? Atleta nenhum faz isso, o clube não te devolve. Eu falei, mas eu confio em Dr. Tobias e Dr. Sérgio Dias Guimarães. Então são essas passagens que prendem a gente a uma equipe. E quando o senhor saiu, foi realmente uma saída traumática do Goiânia? Foi, para mim foi muito traumática a maneira que foi feita. Se não tivesse sido daquela maneira, se fosse de minha espontânea vontade, eu não teria saído. Aí o senhor disse que teve uma passagem pelo Goiás e que ela não foi tão boa, tão gostosa, prazerosa para o senhor como no Goiânia. De lá o senhor foi pro Dom Bosco, do Mato Grosso? Eu fui pro Dom Bosco. Dom Bosco ia disputar um torneio. Eu tinha acertado com o presidente do Dom Bosco, de Cuiabá. Aí ele mandou uma passagem. Foi eu e o Talvani, nós fomos para Campo Grande, que tinha um torneio. O Dom Bosco, o Ferroviário, o Botafogo do Rio, que estava sendo comandado pelo cantor... Vou lembrar o nome dele, daqui a pouco eu falo para vocês. E o time lá de Campo Grande. Eu não me lembro o nome do time de Campo Grande. O Comercial de Campo Grande. Então, na minha estreia, um jogador chamado Bacuri, eu fintei o Bacuri. Quando eu achei que eu estava só, apoiando a perna esquerda, ele me deu um pontapé no meu joelho e acabou minha carreira como jogador nesse dia. Por quê? O que aconteceu com o seu joelho? Ele arrebentou os meus meniscos, ligamentos. Eu tive que fazer 4 cirurgias no joelho. Até hoje minha perna não voltou ao normal. Isso foi em 74? 74. Ele falou alguma coisa pra você depois? Não, nem me pediu desculpa. Depois é que eu fui sabendo que o nome dele era Bacuri. E eu fiz uma viagem de Campo Grande a Cuiabá, sem asfalto, num ônibus, com o joelho arrebentado.
demorou mais de umas 15 horas de viagem. Aí foi vir para casa, liguei pro meu irmão, pro Zé Vir, não, vem aqui, aí o doutor Cláudio Borges fez a cirurgia em mim. E aí o senhor encerrou a carreira, como foi esse momento, essa decisão, né, de falar assim, não vou mais jogar futebol, foi dolorido, Chico? É uma parte da gente que você tem que esquecer, porque você não dá conta mais, não adianta você forçar, que não tem jeito. Infelizmente, eu fiquei aleijado do futebol, então não teve mais condição. E eu recebi um convite do Gonçalino e do Adalberto, estiveram lá em casa. Falou, Chico, viemos aqui para você ser o técnico do Independente de Goiás. Eu falei, você arruma uns jogadores aí e nós vamos montar um time lá em Goiás Velho. Com todo o apoio do governo na época, que era o Leonino Caiado. E aí, como é que foi esse time do Independente? Porque ele marcou época também no futebol goiano. Um time de futebol na antiga capital. Como é que você saiu lá como treinador, hein, Chico? Olha, eu acho que até hoje, aqueles moradores da época do Independente lá de Goiás, que Goiás é aquela cidade daquele pessoal antigo, daquelas famílias, né, tradicionais, então o Independente mexeu com todo mundo, tanto que o campo do dia de jogos do Independente lotava. E quando a gente veio em Goiânia jogar contra o Vila Nova, a gente fez um 3-0 no Vila Nova em 20 minutos de jogo. A cidade lá foi um foguetório. Quando nós chegamos lá, foi só festa. Mas o Independente foi montado com alguns jogadores que foram emprestados do Goiás, Lumumba, Humberto, o Roberto Lana e o Canhoto foram emprestados pelo Goiás. E eu levei Geraldino, levei o Weber, que estava com passe livre do Atlético, com 18 anos. Levei Silvinho e Adalberto, Ademir, J. Alves, Paulo, e a gente conseguiu montar um time que no final, quando estava engrenando, acabou o campeonato. Por isso é que o Independente não foi mais longe. E aí do Independente, o senhor vem para Goiânia, mas segue a carreira como treinador? Eu saí do Independente, a gente fez uma boa campanha, e aqui eu fui convidado por um diretor do Vila Nova para me dirigir o Vila Nova. E cheguei no Vila, a gente tinha uma lista de dispensa no Vila. E a primeira reunião que eu tive com os jogadores foi que essa lista de dispensa ia ficar comigo. Primeiro eu ia vê-los jogar para depois a gente ver com quais jogadores a gente ficaria. E eu acho que o time que a gente montou foi um time que, além de não contar com o Fernandinho, que estava contundido, a gente conseguiu fazer um time que eu saí do Vila invicto, 5 partidas invictas. E um diretor do Vila, que eu prefiro não mencionar, implicou e resolveu me mandar embora, porque eu gostava da noite. E até avisei para os jogadores, olha, na noite, se vocês forem em tal lugar, vocês vão me encontrar. Então é bom que vocês mudem de local. E foi isso que aconteceu. Dificilmente eu encontrei algum. E eu saí do Vila realmente bem, porque lá eu lancei Zé Henrique, Luizinho, que deram certo depois para o Vila Nova. Você foi técnico do Vila em 1975 e aqui na sua casa você mostrou pra gente algumas fotos. Estava mostrando agora há pouco algumas fotos do dia da sua apresentação. Durante toda a sua vida você teve a identificação muito grande, Chico, com o Goiânia e a sua família também. E aí você me mostrou uma foto que seu pai foi te acompanhar no dia da sua apresentação como técnico lá no Vila. Por quê? Papai... Quem é o seu pai primeiro? O seu Diógenes Frazão, meu pai, que Deus o tenha aonde ele estiver. Meu pai era muito radical. Meu pai era PSD e Goiânia. Aí falaram, o seu Roxo é candidato pela Arena e torce pro Vila. Aí ele falou, ixi, além de escorregar, caiu. Quer dizer, as duas coisas que ele não gostava, era o partido e o time. Aí quando eu fui me apresentar no Vila Nova, falei, pai, eu vou apresentar no Vila Nova, vamos me apresentar lá. Não, eu vou com você. Aquele povo lá do Vila Nova, aquilo não pode confiar. Falei, não, pai, o pessoal é tranquilo, é o pessoal do esporte. Não, eu vou com você. Tanto que eu te mostrei uma fotografia aqui, ele tá ao meu lado. Aí nós saímos de lá, eu falei, e aí, pai? Ele falou, lá tem muito doutor, eu acho que vai um lugar bom. Aí ele mudou um pouco de ideia. Mas no final das contas ele tava um pouquinho certo também, né? Porque o senhor não saiu muito bem lá do Vila. Realmente, papai parece que previa que não ia dar certo.
E tanto que quando eu saí do Vila, que o Juquita entrou no meu lugar, o Juquita usou o mesmo time que eu tinha montado, porque o Lancuna foi artilheiro do Vila, e ele estava na lista de dispensa do Vila Nova. E hoje, onde eu encontro o Lancuna, ele só tem... É um amigo que eu fiz dentro do Vila Nova, ele, Luiz Dário, e ele estava nessa lista. Eu nunca falei para ele, estou dizendo hoje, ao vivo, através dessa emissora que é muito ouvida, e ele vai ouvir. Ele estava na lista, ainda bem que foi o artilheiro do campeonato e se livrou. Nivaldo Lancuna, que inclusive marcou um gol que posteriormente levou o Vila Nova para a elite do futebol brasileiro, né? Aquele gol do Lancuna, só o Zé Muniz Brandão para explicar. Até hoje o Zé Muniz não explicou, não sou eu que vou explicar. E aí o senhor também dirigiu o Goiânia e o Anápolis como treinador? Quando eu saí do Vila Nova, eu tive um convite para ir para o Rio Verde. E lá no Rio Verde, eu peguei um elenco muito bom no Rio Verde, que deu para fazer uma campanha, que nós chegamos à final do Campeonato Goiano, ganhamos do Goiânia com Bill e Eber no estádio no Serra Dourada, por 2-0, e quase que eliminamos do Goiânia. Tanto que um diretor do Goiás foi lá no vestiário do Independente e falou: Chico, se vocês ganharem do Vila, eu ponho um jogador irregular no próximo jogo para que o Vila não seja campeão. Vocês sejam campeão, não o Vila Nova. Isso, um diretor do Goiás que me chamou lá na porta do vestiário e me falou isso aí. E nós não tínhamos plantel também. Alguns atletas estavam passando por problemas de saúde e não deu para a gente enfrentar. Infelizmente o Vila tinha o Fernandinho, que fez a jogada, cruzou e o Vila ganhou da gente 1-0. Então foi tudo por água abaixo. A gente ganhou do Goiânia, mas não ganhamos do Vila. Que time era esse que você estava comandando e que quase foi campeão? O Rio Verde? O Rio Verde. O Rio Verde de Serginho, de Mug, Radar, Xundi, Paulo Soares. Esse é o timaço do Rio Verde. E eu queria saber como que era o Chico treinador. Porque como jogador você falou que era técnico, distribuiu o jogo ali, era mais tranquilo. E foi capitão também, aprendeu com o Manduca como ser capitão. Te ajudou muito isso quando você virou treinador? Me ajudou. Eu fiz o curso de Educação Física, eu sou graduado e pós-graduado, mas eu fui mais pelo tempo que eu joguei e pelo que eu vi no futebol. Eu conheci vários técnicos, eu conheci Ney Fernandes, Zé Inhelli, conheci Paulo Dantas, conheci Seu 18. Seu 18 é aquele que falava, se o cara não cumprisse, ele tirava do jogo. Ele tirava e falava: não vou sujar material com você mais. Então o Seu 18 usava isso bem. E os atletas, aonde eu cheguei, eu fazia uma amizade com os atletas, que a gente tinha uma amizade, jogavam. Aquele que jogava melhor sabia que estava jogando porque era melhor do que o outro. Eu nunca impus, eles é que se impuseram. Chico, e você encerrou sua carreira como treinador, aonde tudo começou na sua vida? Foi, rapaz, eu encerrei no Goiânia, tanto que... Mas o Goiânia, eu deixo uma recordação do Goiânia, dizendo o seguinte: no Goiânia, quando o Vicente Arican liberou, ele e o Ebrahim e a diretoria liberaram para que eu fizesse um time da casa, eu consegui fazer um time do Goiânia que tinha Eduardo, que tinha Fagundes, que tinha Rubim, que tinha Pedro Santana, que tinha Adailto, que tinha Ronaldo Castro, que depois foi para o Goiás, o Fagundes depois foi para o Goiás, e que tinha o Buana na ponta esquerda, que eu acho que já faleceu. Então, só nesse tempo aí para o Goiânia, foram 12 atletas revelados não, que eu consegui colocar em campo e que se apresentaram no Serra Dourada como representando o Goiânia, e muito bem. Chico Frazão foi o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Estive com você, Gerliezer, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros. Foi uma satisfação. Obrigado por ter abrido a porta da sua casa para a equipe do Futebol de Goiás. Chico. Foi um prazer falar com vocês. A gente fica um pouco nervoso, às vezes até... Comigo? Não, de uma entrevista tão longa como essa, porque a gente, às vezes a memória trai e a gente esquece de falar algumas coisas boas e tem umas coisas que a gente
poderia ter lembrado antes. Mas fica para outra vez. Eu agradeço muito a presença de vocês. E é essa rádio que eu sempre acompanho e estou acompanhando esse trabalho de vocês também. Deus lhe pague, muito obrigado. É uma satisfação. Nós é que agradecemos. Aliás, o futebol goiano é que agradece. A seguir, você fica aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Com o quê, João Paulo de Medeiros? Para finalizar com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. O estádio Antônio Ascioli já foi palco de grandes exibições do Atlético ao longo de sua história. No dia 6 de setembro de 2008, o Dragão venceu o Itumbiara por 7-1 em jogo válido pela sexta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O sexto gol rubro-negro foi feito por Marcão. A emoção do gol é de Nilton Correia. Vai pra bola, a família atleticana vai com ele. Vamos tirar os pés do chão. 13 minutos passados ao segundo tempo. É o Marcão, autorizado. 1, 2, 3, correu, bateu. Gol! É gol do Marcão! É gol do Marcão! É gol do Dragão! O insuperável Dragão! O gigante! O Marcão, o Dragão! Quando eram passados 13 minutos do segundo tempo! Mais um gol do Marcão de pênalti! Cobrou bem! 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia para o Atlético! Uma tremenda pressão. Fica por aqui mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias, a edição de número 73, programa que faz parte do grupo Futebol de Goiás. Tem um jogo inesquecível? Acesse www.futeboldegoias.com.br. Já temos mais de 50 mil jogos cadastrados, fotos, curiosidades, a história do futebol goiano sendo recontada. Participe, interaja com nossa equipe através do Facebook. No Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Preparou, correu e chutou. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra.